Maravilha. Vamos falar exatamente sobre as mudanças comportamentais, culturais entre épocas. Vamos falar mais ou menos entre a década de 90, tá? Então, 94, 95, quando eu era desse tamanho. A gente vai falar, né, um pouco sobre o passado. Para a gente voltar ao passado, primeiro nós temos que entender que nós estamos falando na época do ex-presidente Itamar Franco, né? Itamar Franco, MDB, Minas Gerais. Depois nós vamos falar, né, exatamente do PSDB. PSDB, estamos falando de Fernando Henrique Cardoso. Nessa mesma época, vamos ter a ex-prefeita Marta Suplicy. Lembrando que na época do Itamar Franco, em São Paulo nós tínhamos Eleste Quércia, MDB. Eleste Quércia era um governo de direita, né, defendia a rota na rua, antes mesmo do Paulo Maluf. Mas vamos lá, depois de tudo isso, nós vamos falar de Marta Suplicy, depois a gente fala, né, sobre algumas questões. Então, primeira série, né, de praxe, né, vamos falar exatamente sobre o pré. O prézinho. Prézinho, para quem não sabe, na escola pública era uma misturada entre as crianças do pré, né, e as crianças da primeira série por aí que batia, bullying, violência. Todos nós sabemos essa história. Vamos, né, voltando. Quando chegou a ex-prefeita Marta Suplicy, chegou tudo, né? Ela criou os Centros Educacionais Unificados, o famoso CEL. Ela, no caso, trouxe matérias polêmicas sobre sexualidade, distribuição de camisinha e, óbvio, para pré-adolescentes de 12 a 13 anos de idade. Para quem não lembra. Depois a gente vai lembrar com muita saudade de Paulo Maluf. Se eu não me engano, ele foi prefeito e talvez tenha sido até governador de São Paulo por um partido, o PPSP, né? PP, ex-partido de Jair Messias Bolsonaro. Depois Bolsonaro pulou fora e foi para o PL, Partido Liberal, PL. Vamos falar sobre tudo isso. Fernando Henrique Cardoso, né? Para que tudo isso? Para a gente lembrar mais ou menos essas situações. Não esquecendo, pelo Estado, durante 20 anos, esteve no poder Geraldo Alckmin, PSDB. Hoje, em 2025, ele está no PSB, Partido Social Brasileiro, meu partido que Tabata Amaral. Cuidado com isso, tá? Nós temos aí, eu já falei sobre o Instituto Fernando Henrique Cardoso, eu falei sobre as influências do progressismo, cuidado com essa galera, que eles são perigosos. Mas vamos falar sobre o que interessa. Título, né? A mudança do vestir das professoras universitárias, quebra de padrão e revolução cultural. Você já parou para pensar como a aparência das professoras universitárias mudou no século XX para os dias atuais? Nos anos 90, era comum ver mulheres que transmitiam uma imagem sóbria, formal e respeitável. Sim, o que refletia não apenas o padrão de vestimenta, mas também valores tradicionais e uma certa autoridade no ambiente acadêmico. A elite. Hoje, no século XXI, esse cenário mudou radicalmente. O que antes era um estilo mais clássico e discreto deu lugar a uma diversidade de estilos que muitas vezes desafiam o que antes era considerado adequado. Alô, LBTA! Essa mudança não é apenas uma questão de moda, é parte de um movimento muito maior, a quebra de padrão, o desconstrucionismo e a revolução cultural que impacta toda a sociedade. Infelizmente chegou. Se você for lá na Doutor Consulta, infelizmente médicos e psicólogos já não usam mais o jaleco. Já reparou isso?
influência também do progressismo, tá? Até dentro do doutor consulta. A forma como as pessoas se revestem nas universidades reflete ideologias que circulam nesses espaços. Progressismo. A desconstrução de valores tradicionais tem se manifestado também na estética, sendo um símbolo de constatação e transformação. Triste, mas é verdade. Mas será que estamos conscientes do que está por trás dessas mudanças? Provavelmente não, claro. É hora de acordar, meu povo. A revolução cultural não é apenas sobre roupas, é sobre ideologias que estão modelando o futuro de nossas instituições, de nossa cultura e, claro, de nossos valores. Precisamos estar atentos, ocupar o espaço e dialogar com firmeza para garantir nossa voz seja ouvida nessa nova realidade. Cuidado aí com o progressismo, meu povo. Tá? Vamos lá. O que eu estou pensando aqui, né? Vamos lá. Um pouco sobre um tema interessante. Vamos lá. Exposição corporal nas universidades é uma revolução ou um alerta? Você já percebeu que como mudou a maneira de se vestir de muitas professoras universitárias e psicólogas hoje? Eu já. Em dia. Saias curtas, roupas transparentes, tatuagens evidentes. Até tatuagem de Frida Kahlo. Frida Kahlo é F-R... Vamos lá. F-R-I-D-A-K de K, né? Ford K, né? K. A-H-L-O. Virou símbolo de liberdade e quebra de padrão. Nos anos 90, o ambiente acadêmico era marcado por uma aparência mais sombria, formal, que transmitia respeito e autoridade. Hoje parece que a exposição do corpo virou um manifesto. Parece não, sim, virou. Uma forma de expressão que desafia antigas normas e valores. Mas a que custo? Essa mudança estética é parte de uma revolução cultural que mexe não só com a moda, mas com a mensagem que queremos passar para os nossos jovens. As nossas famílias e a sociedade como um todo. Será que essa liberdade está mesmo promovendo o respeito ou abrindo espaço para culturas que hipersexualizam o ambiente acadêmico e profissional? Alô, NBTA! Será que os valores tradicionais estão sendo esquecidos ou deixados de lado? A pergunta a se fazer: cadê a coordenação? Cadê a reitoria? É hora de refletir. A revolução cultural chegou sim, mas precisamos estar atentos para o que estamos aceitando ou incentivando. Porque não é só roupa, é a mensagem que vestimos. E a nossa mensagem constrói o futuro de nossa sociedade. Acorda, meu povo! O debate sobre respeito, ética e identidade não pode ficar fora de nossas universidades. Alô, Brasil! Né? A guerra cultural está chegando. Maravilha. Né? Principalmente, sabe onde? Nos cursos de psicologia e assistente social. Infelizmente. Sociologia da USP, a gente já vê as coisas acontecendo. Infelizmente, tá? Infelizmente. Quem diria? Né? Vamos lá. Infelizmente. É um luto, tá? A guerra cultural.
Vamos lá. Revolução cultural, tomada dos espaços e o papel da mídia brasileira. Alô Globo, G1, GNT, UOL, Portal Terra e Metrópolis, aqui em São Paulo. A Revolução Cultural que estamos, Brasil de Fato também, Correio Brasiliense, Mídia Ninja, Brasil de Fato, né? Rede TVT. Vamos lá. A Revolução Cultural que estamos vivendo vai muito além das roupas e discursos em universidade. É uma verdadeira tomada dos espaços estratégicos da mídia e das instituições públicas, das escolas e dos centros acadêmicos, por grupos que defendem o progressismo e o ativismo ideológico. A mídia brasileira, muitas vezes alinhada a essas pautas, tem um papel central em divulgar e fortalecer essas ideias, mudando opiniões públicas ou influenciando gerações inteiras. O progressismo, que prega desconstrução de valores tradicionais, encontrou na comunicação um meio poderoso para se expandir. Esse ativismo cultural não se limita mais às ruas e às redes sociais. Ele está dentro das universidades, dos órgãos públicos e até das salas de aula. É uma disputa direta por narrativas pelo controle que está o que será ensinado e valorizado na sociedade. Para quem valoriza os princípios tradicionais, essa realidade é um chamado urgente para acordar, ocupar espaço e participar ativamente dos debates. Não dá mais para ser espectador ou esperar que outros façam o trabalho por nós. A revolução cultural é real e está em curso e posicionarmos ou perdemos terreno. Vamos lá, cursos de Psicologia na USP, São Paulo. Local, Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, Ribeirão Preto, FFCLRP. Também cidade universitária aqui em São Paulo, a FFLCH. Duração em geral, o curso tem duração de média de 5 anos. O foco, formação ampla e teórica, psicologia prática e clínica, pesquisa e intervenção social. O curso inclui disciplinas de psicologia clínica, social, organizacional, neuropsicologia. Tenho até medo desse curso de neuropsicologia, saúde mental. O destaque, a USP é referência nacional de pesquisa de ensino, psicologia, laboratórios e centros de atendimento psicossocial. Serviço social, a USP, né? E sociologia da USP também. Mas isso aqui para mim é um indiferente. O que eu quero focar é na ideologia progressista. Vamos lá. Ideologia progressista nos cursos de Psicologia, Serviço Social e Sociologia na USP. Contexto geral. As universidades públicas brasileiras, incluindo a USP, tendem a ser ambientes onde ideias progressistas, críticas e sociais têm espaço para discussão. Isso inclui debates sobre justiça social, direitos humanos, identidade de gênero, porque eu poderia falar igualdade de gênero, tá vendo? Diversidade sexual, combate ao racismo e outras pautas alinhadas ao progressismo. Bem chato. E nem toda abordagem é ideológica, é uma base até científica, uma teoria sólida. Mas é comum encontrar um viés crítico em relação à estrutura social tradicionais e desigualdade. Ok. Psicologia. O curso muitas vezes aborda temas como diversidade, inclusão, saúde mental e grupos marginalizados, além de teorias críticas que incluem padrões hegemônicos, e você reclamando dos canais do YouTube. A abordagem progressista aparece na valorização de diversidade de gênero, orientação sexual e debates sobre saúde mental ligado ao contexto social e cultural. Por outro lado, há discussões sobre limites éticos e científicos, onde alguns alunos e professores
pode discordar de que vem como excesso de ideologia. Serviço social, tradicionalmente, é um curso mais ligado a pautas progressistas, pois o foco é a promoção de justiça social, direito social e combate às desigualdades. Discute muito as políticas públicas, inclusão social, atua diretamente a populações vulneráveis e é comum que os professores incentivem o engajamento crítico e político dos estudantes, fomentando um olhar voltado à transformação social. Sociologia, por sua própria natureza, a sociologia investiga a estrutura de poder, desigualdade, cultura e relações sociais. O curso costuma abordar a teoria crítica com marxismo, escola de Frankfurt, pós-estruturalismo, que influencia um olhar progressista sobre a sociedade. Estuda questões como racismo, patriarcado, movimentos sociais, direitos humanos, que pode ser visto como alinhado a agentes progressistas. Infelizmente é verdade. Considerações finais. Esses cursos têm o papel de formar profissionais críticos, que é uma chatice. Conscientes das questões sociais, né? E a gente reclamando aqui do Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que começou essa porcaria. Depois a gente vê o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chegar ao que a gente vê hoje, né? Essa doença patológica, esse câncer que está em todos os lugares e tal. Eu vou falar de uma universidade particular também no curso de Sociologia em São Paulo. E eu preciso falar dela. Né? Que a gente não pode deixar de falar dessa faculdade. Esta aqui, ó. Meu Deus, ela existe. Vamos lá, né? A FESPSP. Né? Vamos lá. Curso de Sociologia e Política na FESPSP. Tipo e local. Curso de graduação presencial, bacharelado, 8 semestres com opções matutino e noturno, porque é uma faculdade paga, tá? Não é barata não. Oferecido em tradicional sede na FESS no Sei das Quantas. Próximo ao metrô República. Tem professor de USP que dá nessa universidade, tá? Objetivos. Combina ciência política, sociologia, antropologia, que aborda a teoria e tal. E o resto, parca o seu tempo estudando e tal, né? Mensalidade na faixa, não é barato, R$ 1.360 em 2025. Ingresso, Enem, nota e também, né, nota de corte boa, 644 a 667. Você que é estudante de escola pública, tenta sorte lá, tá? Quem sabe você consegue. Né? Quem sabe? Sem chance, né, gente? E olha que eu tô fazendo uma... Meu Deus do céu, aqui, ó, uma doutorando em Ciências Sociais pela PUC. Ai, meu Deus. Tipo de pessoa que eu não faço nem questão nem de conversar. Bom, vamos fazer exatamente sobre isso, né? Falei sobre progressismo, falamos sobre esquerda, falamos sobre professores de universidade e falamos sobre a UniBTA, tá? Porque se você não estiver atento, a revolução cultural ela está em curso e nós precisamos estar atentos. Né? Porque o negócio tá feio, estamos trabalhando. Tá bom? E é isso aí. Vamos que vamos.